Bom dia, povo de Deus. Graça e paz para todos vocês. Quero agradecer pelos novos inscritos, por você, meu irmão, que está me acompanhando, que escreveu no meu canal. Você que ainda não escreveu, escreva no meu canal. Você não sabe quanto você me deixa feliz por isso. Eu era, quando estava no sistema, pregador do sistema. Durante os 43 anos que lá fiquei, eu consegui fazer 11 pastor. Dava estudo para eles, porque eu fiz todos esses cursos e conheço e sei muito bem essa manobra. Então eu aprendi dentro deste livro e fora deste livro. Então eu sei muito bem do que estou falando. Eu tenho experiência e conhecimento dentro desse livro. Então muitas vezes não adianta você se levantar, querer me criticar, querer daí falar alguma coisa, que tem alguns irmãos aí, tal, eu não levo em conta isso não. A sua crítica, talvez você levanta alguma crítica, talvez contra a minha pessoa, isso daí para mim pouco importa, isso não me afeta. Você sabe por quê? Porque eu me alegro com centenas e centenas de pessoas que estão me ouvindo. Uma mensagem de ontem, durante o dia e a noite, mais de 900 pessoas viram a mensagem. Eu fico feliz por ver aí 200, 300, 500. Eu tenho mensagem aí de mais de 5.000 pessoas que viram uma mensagem só. Então isso me deixa muito alegre, muito contente de eu saber que tem milhares e milhares de pessoas que estão me assistindo. Então a sua crítica não me atinge. Essa sua crítica que você fala, aí você fala sem conhecimento. Eu percebo a sua simplicidade, que você não tem conhecimento nenhum. Que você fala do seu achismo, que você aprendeu lá dentro dessas coisas que você vai, aonde você frequenta esses lugares, e chega lá e eles falam de qualquer maneira lá, e você acaba aprendendo. Mas a mensagem que eu tenho para você, meu irmão e minha irmã, é essa, que a carne não se santifica. Esse é o termo da mensagem que eu tenho. E você que está aí dentro da Assembleia, Congregação Cristã do Brasil, Deus é Amor e muitas outras denominações, você está aí procurando se santificar. E não existe santificação. Aonde existe santificação nessa carne? Aonde está dentro deste livro santificação para essa carne? Não existe. Não tem santificação. Essa carne não se santifica. Jesus disse, está bem claro, quando Jesus terminou de dar a Páscoa para os apóstolos, ele foi para o monte com os apóstolos e disse para os apóstolos: ficai aqui enquanto vigiai. Então há uma confusão, porque a palavra vigiar não é orar não, irmão. Para com essa tolice. Vigiar é ficar de olho aberto, atento. Agora, aonde você aprendeu essa tolice? Que vigiar é passar a noite toda no monte. Aonde tem isso? Vigiar, que Jesus levou os apóstolos, fala, ficai aqui, vigiai, enquanto eu vou ali orar. Afastou-se deles. Quando Jesus voltou, encontrou eles dormindo. Eles não estavam vigiando. Jesus foi outra vez, orou. E quando Jesus voltou, encontrou eles dormindo de novo. Na terceira vez, Jesus despertai, porque já é a hora. Eles estavam ali para ouvir quando o soldado, quando aqueles que eram enviados pelo sacerdote, sumo sacerdote, chefe do templo, viesse, quando estivesse se aproximando, pisando nas folhas secas, nos galhos, ia escutar o barulho, eles iam despertar o mestre, mas eles estavam dormindo. E Jesus disse, despertai, porque já é a hora. Nenhuma hora pudesse vigiar, veja bem. Isso está em 26 de Mateus. Você pega ali pelo versículo 39, 40,
41, ele diz assim: o espírito está pronto. Veja bem, vigiai e orai. Primeiro ele mandou vigiar e depois orar. Não invirta, não. Você fica aí invertendo. Jesus diz: orar e vigiar. Não, vigiar e orar. O diabo não veio matar, roubar e destruir. O diabo não, o ladrão. Não invirta. Migrador, cortador, devorador, destruidor. O diabo. O diabo não, o gafanhoto. O mesmo gafanhoto que destruía a lavoura, ele cortava, ele minguava. É um gafanhoto. É a praga que vinha sobre a lavoura do povo de Israel. Então fica invertendo, torcendo esse livro. Vocês nem deveriam tocar neste livro, porque vocês estão todos ateus. A maior parte desses homens que estão em cima do púlpito são ateus. Eles querem dinheiro. Eles não estão preocupados com nada e não estão se importando com nada. O que eles querem é dinheiro. Então, voltando para o que eu estava dizendo, que a carne não se santifica. Então Jesus disse: o espírito está pronto. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. O que ele quis dizer com isso? Outra vez, Jesus disse, lá no capítulo 6 e 66 de João, ele diz: a carne para nada, veja bem, para nada serve. Mas as palavras que eu vos tenho dito é espírito e vida. E olhando outra vez lá em Eclesiástico, capítulo 12, versículo 7. O espírito volta para onde veio. E a carne volta para onde? Para a terra, de onde ela veio. Então, isso aqui não tem valor nenhum. Então, para com esse negócio de querer a carne santifique. Isso foi coisas do judaísmo, lá atrás, no tempo da lei. Que eles jejuavam, que eles sacrificavam, raspavam a cabeça, tirava suas roupas, vestia-se de saco, sentava na cinza, jogava cinza sobre o seu corpo, fazendo esses sinais para que Deus compadecesse deles. Isso era uma coisa que se fazia entre o povo judeu. Mas para nós, gentil, não significa nada. E porque hoje esses locais que se chamam igreja, que são empresas, por que ela coloca o povo a jejuar? Irmão, nós temos que jejuar. Quantas pessoas passam fome? Quantas pessoas ficam roucas de orar? E eu pergunto, o que vale isso? O que você ganha com isso? Se você jejuar a semana inteira, de domingo a domingo, você ficar sem comer, e você orar a semana inteira, e o outro comer a semana inteira e não orar nem um minuto, o que você é mais do que ele? Nada. Aquilo é tudo inútil, é em vão, tudo que você está fazendo. Porque a carne não se santifica, meu irmão. Para essa carne você não adianta fazer nada. O que você tem que fazer é conservar a sua carne com saúde. Se você puder fazer uma boa caminhada, puder fazer uma academia, de vez em quando consultar um médico, sempre ali, se um problema de pressão, qualquer um problema, isso você tem que cuidar. Porque ela vai ficar aqui, ela vai virar terra. Então não adianta santificar. Porque lá na segunda carta de Coríntios, no capítulo 4, e o versículo 16, diz assim: ainda que o homem exterior se corrompe, o interior não se corrompe. Então, essa carne pode se corromper, mas o que está lá dentro não, porque santo é o que está dentro de nós. É o que está lá dentro, porque o próprio apóstolo Paulo disse em Romanos 8 e 16, porque o Espírito Santo testifica com a nossa carne? Não. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito. É o Espírito de Deus que está dentro de nós. Porque Deus não é o pai da sua carne. Deus não tem nada com a sua carne, com a minha carne.
A minha carne foi gerada pelos meus pais biológicos. Mas lá em Hebreus, capítulo 12, e versículo 9, Deus ele é o Pai do Espírito. Mas a carne, não. Então o Espírito é de Deus. Se o Espírito é de Deus, ele vai voltar para Deus. Se você orar ou não orar, não faz diferença nenhuma. Se você jejuar ou não jejuar, se você ir ou não ir, se você... qualquer coisa que você fizer ou não fazer, não faz diferença nenhuma. Como eu já disse e repito, se você orar 1 hora por dia, dentro de um ano, você orar 365, 366 horas, dentro de um ano, e o outro não orar nenhuma hora, não orar nenhum minuto, o que você é mais do que ele? Nada. É a mesma coisa. Que diferença faz você que orou 366 horas num ano e o outro não orou nada? Para você acha que você, como se diz, eu estou mais próximo de Deus? Não. Vê aquela parábola que Jesus contou. O senhor da vinha diz assim, vem trabalhar comigo, 6 horas da manhã. Às 9 horas ele encontrou outro, vem trabalhar comigo. Ao meio-dia encontrou outro, vem trabalhar comigo na minha vinha. À tarde ele encontrou outro. Como foi que ele pagou? Tudo igual. E o que começou cedo quis reclamar. Ué, por que quis reclamar? Eu sou dono da vinha, eu pago. Quanto eu combinei com você? Não foi X? Sim, então estou te pagando. Então Deus é a mesma coisa. Tanto faz você passar o dia inteiro de joelho e eu passar deitado numa cama, num sofá, sossegado, bebendo água fresca, você ali, joelhando, chegar até... Qual a diferença? Nenhuma. Apenas só houve só desgaste físico para você. Que essa carne não se santifica. O que está lá dentro já está santificado. Jesus diz, o Espírito está pronto. Pronto para quê? Para voltar para onde ele veio, meu irmão. Então para com essas mentiras, de acreditar nessas mentiras, que esses homens ficam aí falando, irmão, nós temos que santificar, nós temos que buscar, tem que fazer vigília. Eu fiz muito isso. Fui muito enganado. Passava a semana inteira, mês, aí orei 100 horas, 10 horas por dia, jejuando 24 horas, cada 24 horas eu alimentava uma vez, 10 dias eu fiz isso daí. No fim das contas, foi olhar lá em Romanos 9:16, não é de quem quer nem de quem corre atrás, é de quem eu quero, diz o Senhor. Então, e o que os judeus falaram para Jesus? Lá no capítulo 2 de Marcos, e lá pelo versículo 17, 18, ele diz assim, por que vieram os judeus e falaram assim, por que não jejuam os seus discípulos? Os discípulos, nós jejuamos e os discípulos de João jejuam. Por que não jejuam os seus discípulos? Não há necessidade de jejuar. Jejuar para quê? Para quê? Eles não podem jejuar, disse o Senhor. Então eu pergunto, o que é jejum? Olha para o capítulo 58 de Isaías, versículo 3 em diante. Deus diz, qual o jejum que eu pedi para vocês? Foi ficar sem comer? O jejum que eu pedi para vocês é compadecer pelo próximo, amar o seu próximo, ajudar o seu próximo, dar de comer, dar pão, hospedagem ao seu próximo. Esse é o jejum que eu quero, não é ficar sem comer. Por que então vocês fazem isso? Falta do quê? Deus disse, o meu povo erra. O meu povo erra por falta do quê? Errai, 22 e 29 de Mateus. Errai por não conhecer. Mas o meu pai, esse pastor seu é igual a você. O que você acha que ele é mais do que você? Não é nada mais do que você. Ele apenas pegou um título, que nem não existe mais esse título. Esse título de pastor foi um título dado lá no capítulo 4 de Efésios. Ele deu, a palavra deu é passado, há 2000 anos, deixou de existir. O que o apóstolo Paulo diz que depois da partida dele ia surgir lobos, cruel e devorador, depois da partida deles. E aonde está isso, irmão Nilson? Olha, no capítulo 20 de Atos, e versículo 29 e 30, você vai encontrar. O apóstolo Paulo falando assim, depois da nossa partida, vai continuar o mesmo ministério, Deus levantando. Não, vai continuar, é lobo. É o que nós vemos hoje. É lobos, bronqueado com o outro. Você não vê nenhum lobo desse daí se dar com o outro.
Quando eles fazem os encontros deles, as festas deles aí os grandes congressos deles aí, eles convidam quem? Convida os que faz parte da máfia. Os mafiosos são os mesmos, não tem diferença. Então, meu irmão, minha irmã, carne não se santifica. Alguém me perguntou, que o tempo não dá, mas a próxima mensagem eu prometo que eu vou trazer uma mensagem sobre isso. Porque os homens, as prostitutas, são discriminadas. Os homens afeminados são discriminados. Os ladrões são discriminados. Os belos são discriminados. Eu quero mostrar dentro deste livro que no céu foi prostituta, no céu foi ladrão, no céu foi mentiroso e no céu foi assassino. Foram tudo para o céu. E aí? Mas, irmão Nilo, tá aqui, ó. Tá aqui dentro. Tá aqui dentro. Então, meu irmão, não é nada de, os mentirosos não herdam do reino do céu. Ué, como não? Você quer ser mais do que isso aqui? Ué, Jacó não mentiu. E além de Jacó mentir, Jacó ainda colocou Deus. Como achaste tão depressa essa caça, meu filho? O Senhor Deus me ajudou. Depois Pedro também não mentiu, falou, eu não conheço, nem sei quem é esse homem. E aonde ele está? Davi não adulterou. Davi não matou o marido de Betseba. E quem era Davi? O ladrão que estava à direita de Cristo. Não era um ladrão? Para onde ele foi? Então, meu irmão, prostituta, ladrão, mentiroso, homicida, foram para o céu. Então pare com esse negócio de ficar criticando os homens afeminados, as prostitutas, ladrão, as pessoas que se envolvem com coisas erradas, que o que importa é o que está dentro da pessoa. Deus não vai levar carne. Você pode sofrer as consequências por você andar dessa forma. Porque Gálatas 6:7 diz que tudo que nós plantar, nós vamos colher. Mas o que está lá dentro já está perfeito. Ainda que o homem exterior se corrompe, venha fazer qualquer coisa errada, prostituir, roubar, fazer qualquer coisa, mas o que está lá dentro não se contamina. O homem interior e exterior, bem entendido, está lá em 2ª carta de Coríntios 4:16, não se corrompe. Então pare com esse negócio. Se você acreditava que a sua carne pode ser santa, você está mentindo. A única coisa que Deus disse, cubra a sua vergonha, que a sua carne tem que ser coberta. O homem não deve andar sem camisa, nem andar aí com as pernas de fora aí de qualquer maneira. É isso que Deus está dizendo. E mesma coisa a mulher, cubra a sua vergonha. É isso. Tanto nós encontramos no Velho como no Novo Testamento, cubra a sua vergonha, é isso que se deve fazer. Fora disso, a carne não se santifique. Por isso, não busque santificação para a sua carne. Se até o dia de hoje você é aquela pessoa preocupada em buscar santificação para a sua carne, de hoje em diante, você não preocupa mais com essas coisas, não. Oração não muda a sua vida, jejum não muda a sua vida, cântico não muda a sua vida, porque lá no capítulo 17 e 25, que Deus não carece de nada. Nada. Deus não quer nada de você. Deus não é carente de nada. Se você fazer por amor a Ele, amém. Mas fazer porque a igreja está mandando, porque a igreja está obrigando, porque a igreja está insistindo, e a igreja está te ameaçando, Deus não quer isso. Deus não quer nada, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então esses homens, esses camaradas, esses xerifes, que estão aí, esses caciques, que estão aí na frente, em cima desses palanques aí, desses puleiros, ameaçam vocês. E vocês acham que esses homens têm algum poder. Poder de abençoar, poder de amaldiçoar. Não existe esse poder. Nem de abençoar, nem de amaldiçoar. Quem fazia isso era o próprio Deus. Deus tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. Porque todo o poder está nas mãos dele. Mas o homem não tem poder nenhum. Se ele tivesse algum poder, ele não precisava procurar médico. Ele não precisava procurar recurso nenhum, porque ele tinha poder, ele fazia como o Aladim, só fazia assim e algo acontecia. Eu preciso de um carro, o carro aparecia ali. Eu preciso de um avião, o avião aparecia ali.
Por que que esses homens têm que muitas vezes sacrificar, mentir, pedir mais dízimo, aumentar as ofertas da igreja para poder comprar um bom carro ou até mesmo um avião, para ele poder gozar a sua vida enquanto os outros estão sofrendo, trabalhando de sol a sol, para poder sustentar esse bando que nós estamos vendo por aí. Se a carapuça serviu, que vista. Eu não estou falando para todos, mas há muitos que vivem dessa forma. Existem muitos homens sérios, eu conheço muitos homens que fazem uma vida. Trabalham e chega de noite, eles estão ali dentro das suas congregações e tal, mas existem muitos que são ateus, estão ali somente para explorar o povo chamado povo de Deus. Mas fique com essa palavra, meu irmão, minha irmã, mas não busque santificar sua carne, porque o seu espírito já está santificado em Cristo. Graça e paz para todos. Bye, bye.